Diz assim a palavra de Deus sobre a crucificação de Jesus no versículo 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava uma epígrafe, uma mensagem à sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando, vendo aquela cena da crucificação, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. O doutor John Charles Riley, falando sobre a morte de Cristo na cruz, ele disse: é o fato mais importante no cristianismo, pois dela depende a esperança de todos os pecadores. Vou repetir. O doutor John Charles Riley, comentando sobre a morte de Jesus Cristo na cruz, ele disse: é o fato mais importante no cristianismo, pois dela depende a esperança de todos os pecadores, de nós os pecadores. Por que nós escolhemos para falarmos sobre a crucificação de Jesus como um espelho o Evangelho de Marcos? Porque o Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo, é o primeiro evangelho a ser escrito. Dele, então, tem-se como referência o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. São conhecidos como evangelhos sinóticos porque contam e narram a história de Jesus de maneira muito parecida. Falam da sua história, da sua genealogia e levam até o fato de Jesus ter ressuscitado e então ser aquele que durante 40 dias viveu no meio dos cristãos, no meio dos seus discípulos, já com o corpo glorificado. E então nós temos a ponte da sua ascensão, da sua ressurreição para a sua ascensão. Então o Evangelho de Marcos é esse evangelho que nós temos que ter como paradigma, como modelo, para que a gente hoje observe o que nós queremos compartilhar com você. E por que a escolha do Evangelho de Marcos? Porque o Evangelho de Marcos estabelece um calendário judaico. Outros evangelhos têm uma característica de analisar e se ver a crucificação de Jesus mais numa perspectiva romana, em termos de calendário. Mas Marcos, ele estabelece o marco sobre o calendário judaico. E é por isso que você começa lendo o texto, e ao ler o texto você percebe que há aqui uma história de 6 horas. Uma história que começa na 3ª hora e termina na 9ª hora. A 3ª hora no calendário judaico é exatamente às 9 horas da manhã. A 6ª hora é o meio-dia. E a 9ª hora no calendário judaico são 3 horas da tarde. Em outras palavras, foram 6
horas que Jesus experimentou a dor mais terrível, tétrica, lúgubre, complicada, horrível, que alguém poderia passar. A dor da crucificação. Você vai perceber que Jesus fala algumas palavras antes do meio-dia e fala outras palavras no meio-dia e durante meio-dia, às 15 horas, às 3 horas da tarde. E nesse período, nesse interstício de 6 horas, Jesus profere 7 palavras que nós encontramos nos evangelhos. Nós não encontramos todas essas palavras proferidas por Jesus aqui no evangelho de Marcos. Mas eu estou usando o evangelho de Marcos para trazer à sua mente e o seu coração essas 6 horas. Esse intervalo de 6 horas no dia. Esse interstício, esse gap, esse espaço, onde Jesus expressou 7 palavras que transtornaram, que transformaram, que impactaram o mundo. Onde Deus vai de encontro com as trevas e traz luz através dessas 7 palavras. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre as 7 palavras da cruz. E a primeira palavra da cruz que Jesus profere na sua crucificação está exatamente, e eu quero que você observe, Lucas capítulo 23, versículo 34. Abra sua Bíblia em Lucas 23, 34. Evangelho de Lucas 23, 34. Diz assim a palavra de Deus em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia, o que ele dizia? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Eu quero que você olhe para esse quadro, como se nós estivéssemos aqui pintando um quadro. O quadro da história da salvação, mais especificamente, o quadro da história da crucificação. E Jesus estendido agora na cruz, a primeira expressão que ele faz, que ele então expressa-se, é a palavra perdão. Esta é a primeira palavra, a palavra perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Essa expressão nós encontramos de maneira profética em Isaías capítulo 53, verso 12, quando diz que ele foi contado entre os pecadores, entre os salteadores, ele foi contado entre aqueles que praticaram iniquidade. Jesus está falando dos 2 ladrões. Melhor, Isaías está falando sobre os 2 ladrões. E essa mensagem é conhecida como a mensagem do servo sofredor. Essa mensagem do servo sofredor foi uma mensagem proferida 700 anos antes de Cristo. O que ele está dizendo é que esse servo sofredor iria passar pelos momentos mais terríveis. Esse momento não começa aqui na crucificação, no Gólgota. Esse momento começa exatamente no Monte das Oliveiras, quando Jesus está orando, quando Jesus está clamando, e diz o texto sagrado de que Jesus clama e pelos seus poros transpiram um suor, e o suor é suor de sangue. Os seus discípulos estão dormindo e ele então clama ao Pai, dizendo: Pai, afasta-te de mim este cálice. O que Jesus está falando é sobre o cálice da ira de Deus.
Jesus não está aqui apenas dizendo do seu sofrimento, da sua dor, da sua angústia, por passar por um processo de crucificação que muitos já tinham passado, como rebeldes, assassinos, salteadores, na perspectiva da justiça romana. O que Jesus está dizendo é muito mais do que isso quando ele está no Monte das Oliveiras. O que o Evangelho está dizendo é de que Jesus está carregando a densidade dos nossos pecados. O nosso caminho era caminho de morte. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2. O caminho, o meu caminho, o seu caminho era caminho de morte eterna. Mas quando Cristo Jesus é estendido na cruz, e na cruz Ele então está, na verdade Ele está consumando aquilo que começa no Monte das Oliveiras, ou seja, aplacando a ira de Deus, que era para ser desferida a nós. Então Ele se faz maldito, Ele se faz amaldiçoado, Ele se faz anátema, por causa da minha vida e por causa da sua vida, meu irmão, minha irmã. Então Ele aplaca esta ira. E por causa disso, o seu sangue vertido na cruz nos purifica, nos perdoa do nosso pecado de morte eterna. E nós que éramos inimigos de Deus, nós nos tornamos amigos de Deus, porque nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Não há perdão que não seja perdoado quando nós nos achegamos a Jesus e reconhecemos quem nós somos diante dele. Quero ilustrar para você. Conta-se a história de Martinho Lutero. Martinho Lutero estava no seu escritório, e no seu escritório tinha um quadro negro. E então veio as forças do mal, Satanás, e começou na mente dele falar quem ele era. E disse para ele que ele era um grande pecador. E que os pecados dele faziam com que ele não tivesse nenhuma autoridade para fazer o que ele estava fazendo. E aí então, Martinho Lutero pega um giz e ele ouve isso no seu coração, provocado por forças do mal, dizendo que ele era um invejoso, que ele era um adúltero, que ele era um beberrão, que ele era um invejoso. E foi então que Martinho Lutero começou a enumerar todos os seus pecados naquele quadro. Ao término das nominações elencadas ali no quadro, o quadro estava repleto. Uma acusação proferida pelas forças do mal contra a vida de Martinho Lutero. Mas havia em cima da escrivaninha de Lutero um tinteiro. E cheio de tinta, ele pega aquele tinteiro e ele joga no quadro. E aquele tinteiro é lançado e começa a ser derramado sobre todas aquelas palavras de pecados que supostamente Martinho Lutero havia cometido. E quando ele lança todo aquele tinteiro na parede, ele diz: eu sei quem eu sou, eu sei dos meus pecados, mas o sangue de Jesus me purificou de todo o meu pecado. O que eu quero dizer é que talvez você ainda não entenda a mensagem da cruz. Mas a mensagem da cruz é poderosa, porque um dia você foi alcançado pela graça de Deus, a sua maravilhosa graça. Deus te alcançou, Deus te salvou, você expressou seu arrependimento, você foi transformado, você foi reconciliado, você foi regenerado pelo Espírito Santo. Você agora pertence a Deus, e talvez o inimigo esteja ainda lhe acusando por causa da sua vida e por causa dos pecados que subjazem a sua vida, mas você
você precisa dizer, em nome de Jesus: eu sei quem eu sou um pecador, mas agora um pecador redimido em Cristo Jesus, um pecador que reconheceu que pela graça maravilhosa e pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ela foi e é suficiente para me dar salvação, e hoje eu sou de Jesus Cristo. Aleluia! Mas Jesus profere uma segunda palavra, além da palavra, a palavra de perdão. Jesus profere uma palavra de salvação, de salvação. Lucas capítulo 23, versículo 34. Diz assim o texto: Jesus responde a um dos ladrões. Os dois estão na cruz, e um deles disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. E Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo. Eu não sei se você já leu as entrelinhas, se você já elucubrou na sua mente este diálogo entre este salteador e Jesus. Olha, o primeiro salteador que está à direita e o outro que está à esquerda, eles têm ali um diálogo com Jesus. E um deles diz: se tu és o Filho de Deus mesmo, sai dessa e nos livra também. Esse salteador passa despercebido, mas presta atenção, ele está fazendo exatamente aquilo que toda a multidão, com exceção de alguns, estavam fazendo, meneando a cabeça, tanto religiosos, fariseus e escribas, como a multidão, escarnecendo, zombando de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, sai deste lugar, mostra-nos o teu poder, mostra-nos a tua glória. Então nós vamos entender que esta epígrafe que está aí sobre a tua cabeça, Rei dos Judeus, é verdade. O Messias. Em outras palavras, esse ladrão estava dizendo isso porque ele estava concordando com exatamente aquilo que a multidão estava fazendo, zombando de Jesus. Mas preste atenção, há um outro ladrão que está ao lado. E quando a gente olha para esse ladrão, a gente tem uma ideia de que ele está ali com um sentimento fleumático, um sentimento de calmaria. Não, ele está agonizando também. Mas eu acredito que aquele homem teve um sentimento contrário, uma coragem exacerbada, intencional, de ir contra a maioria. Ele disse: olha, nós estamos aqui porque essa é a nossa condição, essa é a nossa natureza. Nós somos salteadores, nós somos ladrões, e o nosso caminho é esse mesmo, é de cruz. Mas esse está aqui. Por quê? Então ele olha para Jesus. E ao olhar para Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa expressão é muito parecida com expressões de muitas pessoas nos dias de hoje, de que quando ouve o Evangelho, de quando ouve a palavra de Deus, gosta de procrastinar, gosta de postergar esta aceitação, no sentido de ser assento no coração a palavra de Deus. Pastor, essa mensagem eu vou segui-la quando eu resolver toda a minha vida, e aí quando eu ajustar tudo eu vou seguir Jesus. Ou então, pastor, quando eu fazer os acertos e consertos na minha vida, aí sim eu vou seguir a Jesus. Este ladrão, ele lança para o futuro aquilo que Jesus queria realizar no presente dele. O que Jesus está dizendo é que a salvação é para agora. A mensagem da cruz é para agora.
Porque a cruz estampa, ela revela, ela mostra a nossa condição de pecador. E talvez seja por isso que essa mensagem tem sido omitida nos nossos púlpitos. Porque quando a gente olha para a cruz, o nosso coração fica dorido. E talvez por causa disso, a gente não entende o que significa a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é nos mostrar a nossa condição de pecador, alguém que está indo para o caminho de morte. A cruz revela quem nós somos, a cruz revela a nossa condição, a cruz revela quem nós somos. E Jesus fala para ele: hoje estarás comigo no paraíso. É hoje. Essa mensagem que nós estamos falando não é para amanhã, não é para daqui a um mês. Não, essa mensagem é para hoje. É hoje que eu e você precisamos fazer concertos com Deus. É hoje que nós precisamos nos render a Jesus Cristo. É hoje que nós precisamos fazer concertos dos nossos pecados diante de Deus. É hoje que nós precisamos reconhecer que é somente pela graça de Deus que nós podemos sermos, de fato, ao sermos alcançados e salvos e libertos por Jesus. A cruz, ela não emoldura o quadro que se prega hoje dessa autossuficiência humana. A cruz não moldura esse antropocentrismo que muitas vezes o homem se torna o centro, porque ele acha que por ele mesmo ele consegue todas as coisas. A cruz revela a nossa condição de impotência, de pecador. A cruz revela a nossa condição de fragilidade, fragilizados. A cruz revela a nossa condição de gente que está indo para o caminho de morte eterna. E por que a cruz faz isso? Para reafirmar isso, que a cruz de Cristo, através de Cristo, falou para aquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, minha irmã, não postergue o seu concerto com Deus para amanhã. Meu irmão, minha irmã, não postergue, não procrastine o que você precisa fazer hoje: confissão de pecados, reconhecendo a sua natureza carnal, adâmica, e que precisa de confissão diante de Deus. Meu querido, minha querida, você que adentrou, talvez você já tenha vindo aqui várias vezes, ou talvez você já seja membro há tantos anos na igreja, mas isso não legitima se você de fato é salvo ou não salvo. O que legitima que você é salvo verdadeiramente é a cruz de Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a primeira palavra proferida, uma palavra de perdão. A segunda palavra, uma palavra de salvação. A terceira palavra, uma palavra de consolo. E eu peço a você que leia comigo o Evangelho de João, capítulo 19. Por favor, abra a sua Bíblia em João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Versículos 26 e 27. Eu quero convidar você a ler também o 25. Diz assim, João 19, 25 a 27. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus está diante da multidão, crucificado, e no meio da dor, do sofrimento, da dor moral, da dor física, da dor emocional, da dor espiritual, ele ainda contempla a sua mãe. Ele contempla Maria, e ele lança uma palavra de consolo. Há duas coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui.
A primeira é que Maria, em momento algum, interveio ao encontro dos soldados ou do chefe da guarda pretoriana para pedir que tirasse Jesus da cruz. E por que ela não fez isso? Porque ela sabia exatamente quem estava estendido na cruz era o Rei dos Reis, era o Messias, era o Cristo. Ali está estampado na cabeça e na mente de Maria, de que o que está presente na vida dela, ali naquele momento, é o divino. É lógico que a dor da mãe, pela natureza humana de Jesus, sem pecado, mas estendido na cruz, é lógico que o coração dela estava entristecido, é lógico que o coração dela estava angustiado, é lógico que o coração dela estava abatido, e então, ela chora copiosamente. Mas ela sabia que estava estendido ali era Jesus, aquele que haveria de vir, aquele que veio. Mas há uma segunda questão, e aí eu vejo o consolo de Jesus a Maria. O consolo de Jesus a Maria é quando Ele entrega a filiação, o cuidado, a mentoria, o consolo, a companhia, João, o discípulo amado. Se você ler Atos capítulo 1, antes da descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, lá no versículo 14 do capítulo 1, fala que 120 estavam no cenáculo, e dentre esses 120 que aguardavam a descida do Espírito Santo, estava Maria, estava João. Então João cuidou de Maria. Jesus disse para Maria: você não está sozinha, você não será inconsolável, você será consolada. Jesus lança uma palavra de afeto em meio a toda a dor dele. Sabe, irmãos, é isso que é a cruz de Cristo, é isso que o Cristo crucificado, a palavra dele é uma palavra de consolo, de afeto. Ah, irmãos, tem tanta gente com seus corações esgarçados, seus corações dilacerados, seus corações abatidos, seus corações tristonhos. Existem momentos em nossas vidas que ninguém pode nos consolar. Nenhum ser humano é capaz de nos dar uma palavra de consolo a ponto de acalentar nossa alma inquieta e sôfrega. Somente Jesus. Somente Jesus. Quero dizer para você hoje, que Jesus tem essa palavra de consolo para você. Palavra de consolo para o seu coração nesta noite. Quarta palavra proferida por Jesus, uma palavra de solidão. Observe o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 34. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 33, 34. Chegada a hora sexta, meio-dia da sua crucificação, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. De meio-dia às 3 horas da tarde, o céu ficou enegrecido, em trevas, em escuridão, um silêncio total, sepulcral. E naquele momento, Jesus, em aramaico, ele clama: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sozinho,
O seu estado era de solidão, não de solitude, porque solitude é você estar sozinho, mas com o sentimento de que você está completamente pleno de paz no coração. Jesus aqui está sozinho. O pai vê a dor do filho, vê o sofrimento do filho, vê a vergonha do filho, vê a maldição do filho e vira o rosto. Porque a solidão, ela é desesperadora. Você tem se sentido sozinho? Você tem se escondido num quarto escuro, com uma depressão profunda, com o sentimento de estar sozinho? Você está numa batalha sozinho, sozinha? Todo mundo se afastou, todo mundo deixou você ao ermo, numa vida inóspita existencialmente falando. Você já se sentiu assim ou está se sentindo desse jeito? Eu quero dizer para você que Jesus Cristo potencializou todo esse seu sofrimento, numa solidão profunda. Eu não sei se esse seu estar sozinho é desesperador, mas eu quero trazer aqui uma palavra de esperança, porque ele na cruz do Calvário, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não parou, ele não hesitou, ele não deixou de cumprir o seu propósito. E aqui tem algo importante para dizer para você. Quando nós estamos sozinhos, é desesperador e muitas vezes nós ficamos anestesiados e paralisados. Mas não perca o seu propósito. Porque quando alguém está sozinho, sem propósito, ele está sem perspectiva, ele está sem esperança, ele está inseguro, ele está sem nenhum tipo de possibilidade de ter alguma esperança, seja mesmo no final do túnel. Mas saiba de uma coisa: você não está sozinho. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele disse em João capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse em Mateus 28, versículo 20: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está com você nessa caminhada. Você não está sozinho, Ele está com você. E apesar da dor, do sofrimento, da angústia, do vale da sombra da morte, Ele está ao seu lado, carregando você nos braços, porque Ele é o Deus. Esse Deus é um Deus maravilhoso, que apesar de na cruz esteve sozinho, Ele continuou o seu propósito, e o propósito foi de carregar você no colo e salvar a minha vida e a sua vida para a sua glória. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quinta palavra na cruz, proferida por Jesus, está em João capítulo 19, versículo 30. Ele disse: tenho sede. Essa palavra é palavra de agonia. Alguns escritores dizem que esta palavra, tenho sede, ela é carregada de uma densidade de sofrimento que não dá para conceber. Alguém estendido na cruz, alguém já desfalecendo,
alguém transpirando, alguém desidratado, alguém que já não tinha mais força, ele pede água. Então essa palavra, tenho sede, é uma palavra agonizante. Em outras palavras, os autores que comentam esse texto falam que essa palavra é uma palavra infernal. 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 Deram vinagre para ele. Ele não bebeu. Você está passando por um momento infernal de luta, de batalha. Você tem travado uma luta dentro de você mesmo. Sabe, Jesus entra em Jerusalém e ele vê uma celebração de colheita, e os homens e mulheres com palmas nas mãos estavam em torno de um altar e estavam celebrando a colheita. E então diz o texto que o sacerdote vai a um tanque, provavelmente o tanque de Siloé, e pega água, e ele então com aquela jarra de água na mão, ele jorra sobre o altar. Jesus vê aquela cena, daquela água sendo jorrada sobre o altar. Ele diz que ele é esta água, essa água viva, que desce no altar. E todos que bebem desta água não têm mais sede, mas ao contrário, fluirá dentro dela rios de água viva. Vai jorrar. A cruz de Cristo é exatamente isso. Você vai ter sede sempre como um ser humano, mas quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou melhor, quando você se rende a Ele, reconhece quem é Ele na sua vida, por uma obra única e exclusiva dEle, na minha vida e na sua vida, neste momento, esta sede espiritual, ela é completamente saciada, e começa a fluir, e começa a jorrar rios de água viva. Jesus, a fonte, Jesus, a fonte a jorrar, está jorrando na minha vida. Eu não preciso andar mais nessa caminhada, nessa peregrinação de alguém que anda pelos caminhos mais terríveis, pelos caminhos do pecado. Eu não preciso caminhar mais nesse caminho de perdição, porque eu fui encontrado pela água viva que saciou a minha mais profunda sede, que é a sede espiritual. Sexta palavra de Jesus na cruz. Ele proferiu uma palavra de vitória. Em João capítulo 19, versículo 30, ele diz: está consumado. A sexta palavra é uma palavra de vitória. Está consumado. E eu quero aqui fazer uma ilustração com você. Quando nós olhamos para esse texto tem uma palavra grega. Está consumado significa tetelestai. É uma palavra grega. E essa palavra tem dois exemplos que nós podemos trazer à mente e no nosso coração, para que a gente nunca esqueça dessa expressão grega, tetelestai. Primeiro, é como se um artista plástico estivesse fazendo uma pintura celestial, e quando ele termina na concepção grega a pintura, ele diz: completei, já está acabada esta pintura, o quadro já está pronto, está consumado, tetelestai.
É exatamente isso que Deus pintou para mim e para você. Um quadro chamado salvação. Um quadro que começa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que fala sobre a primeira promessa daquele que pisaria a cabeça da serpente, trazendo esperança aos pecadores. Um quadro que é estampado na cruz do Calvário, e na cruz ele pisou a cabeça da serpente e disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Como disse o apóstolo Paulo no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Cristo na cruz do Calvário pisou a cabeça da serpente. Por isso essa palavra é uma palavra de vitória. Mas tem mais. Esse quadro é pintado em Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse capítulo 22 diz que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Agora há uma segunda ilustração a respeito do está consumado. Os comerciantes na Grécia, quando eles vendiam peças e você ia comprar algum tipo de produto, o comprador recebia um bilhete. E nesse bilhete ele recebia exatamente como comprado aquela mercadoria, a palavra tetelestai. Essa palavra significa está pago. Eu não devo mais a você. A sua dívida já está paga. Quando Cristo Jesus na cruz do Calvário disse tetelestai, Ele disse: eu neste momento estou pagando a dívida. Você agora não tem mais nenhuma dívida. Se você era inimigo de Deus, se você estava longe de Deus, se você era um pecado que estava indo para o caminho de morte eterna, Jesus na cruz do Calvário disse: eu paguei a tua dívida. Você não é mais devedor de Satanás, você não é mais devedor neste mundo, porque eu paguei na cruz do Calvário e já está pago. Você foi alcançado, a redenção chegou em você, a cruz de Cristo aplacou a ira de Deus, e mais do que isso, a graça de Deus, o sacrifício vicário de Jesus foi e é suficiente para nos salvar. Que graça maravilhosa! Meus irmãos, eu tenho dito que quando nós expressamos os nossos aplausos, eu sei que você não está aplaudindo o homem, você está aplaudindo a palavra de Deus, você está aplaudindo o próprio Deus. Então, se nós vamos aplaudir esse Deus que diz que está pago, está consumado, que você agora é agente do reino de Deus, que você agora é um peregrino, que experimenta o já e o ainda não, mas um dia estaremos face a face com Ele, e Ele, aquele, diante de todos nós dirá que Ele é verdadeiramente o eterno, que nós devemos tributar honra, glória, domínio, louvor, majestade, governância. Se nós devemos fazer isso, irmãos, então nós devemos aplaudir verdadeiramente com intensidade o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Senhores. É Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Última mensagem proferida por Jesus, última palavra proferida por Jesus, está em Lucas capítulo 23, versículo 46. É uma palavra de rendição. Uma palavra de rendição. Eu quero repetir as palavras proferidas por Jesus para você guardar no seu esboço de pregação e de compartilhar no seu grupo familiar. Primeira, palavra de perdão. Segunda, uma palavra de salvação.
Terceiro, uma palavra de consolo. Quarto, uma palavra de solidão. Quinto, uma palavra de agonia. Sexto, uma palavra de vitória. E sétimo, uma palavra de rendição. Jesus disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Apesar de toda escuridão, trevas sobre a terra, quando Jesus se rende e entrega voluntariamente e incondicionalmente a sua vida ao Pai, as trevas acabam no momento que Ele morre. E com a sua morte Ele quebrou o poder das trevas. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O céu estava enegrecido, mas quando Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Ele se rende completamente. E quando Ele morre, a gente sabe que houve um terremoto, a gente sabe que houve escuridão em toda a terra, mas aquele momento é um momento conclusivo da sua obra na cruz do Calvário. Meu amado, Jesus aqui está nos ensinando que nós precisamos também nos render. Sabe, querido, às vezes nós achamos que nós é que vamos ao encontro de Jesus, porque é isso mesmo. Uma palavra tão contundente como essa, que é a palavra de Jesus, não tem outro caminho a não ser se render a Ele. Mas eu quero dizer para você que não há nenhuma cooperação minha e sua para a nossa salvação. Não há uma sinergia entre o homem cooperando para que ele seja salvo com Deus. O que acontece aqui é que, na verdade, o Espírito de Deus já está trabalhando em nós. A gente não entende por que a gente está aqui hoje, a gente não entende por que a gente é confrontado, a gente não entende por que a gente está sendo conduzido, levado, e parece que alguém pode dizer assim: isso é coisa de alguém que tem algum tipo de encantamento. Não, é a palavra de Deus que vai nos levando a uma conclusão, e a conclusão é: eu não sei e não posso viver sem esse Jesus na minha vida. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. É esta fé que nos leva à consciência de arrependimento. Sabe, talvez você esteja lutando contra um pecado. Se renda a Jesus hoje. Se liberte desse pecado. Eu conheço esse lugar. Eu conheço esse lugar. E todo dia eu trabalho isso na minha vida para que eu não vá para esse lugar. Um dia que eu confessei o meu pecado que tenazmente me assediava, e compartilhei com a minha esposa a minha luta grande que eu travava. Quando eu fiz isso, e o Senhor ministrou perdão na minha vida, e nós oramos juntos. Ali eu vi eu me rendendo, sabendo que por mais que eu já seja e alguém alcançado por Deus como pastor, essa minha rendição foi libertadora. Eu sei que o inimigo tenazmente me assedia, mas hoje eu conheço esse lugar. E eu quero dizer para você: saia desse lugar, porque Jesus tem o poder de fazer você se render. Eu tenho outros pecados que você não imagina. Um dos pecados que eu luto todo dia é contra a minha altivez, o meu orgulho, a minha vaidade. Todo dia eu luto com isso.
E graças a Deus que quando eu olho para a cruz de Cristo, eu sei quem eu sou. Eu não sou nada. E eu preciso da graça de Deus. E ao mesmo tempo eu sou tudo, porque eu sou dele. Você está entendendo isso? E ser tudo não é porque eu sou o máximo, porque eu desenvolvo uma capacidade de impecabilidade, não. É porque a cruz de Cristo me faz eu me sentir assim. E você pergunta, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu estou pregando sobre a cruz de Cristo. Porque eu estou pregando para mim mesmo e para você nessa noite. Porque aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Fuja da aparência do mal. Se renda. Não dê brecha. Não abre espaço. Você que está nos assistindo e participando desse culto, não dê oportunidade àquele que é o enganador, o oportunista da nossa alma. Qual é a sua luta? Talvez você esteja no antro de um mundo terrível, e você vem na igreja para acalmar o teu coração. Eu quero dizer para você que você veio no lugar errado. Se você veio para cá para massagear o seu ego e acalentar simplesmente aquilo que você tem guardado e segredado no seu coração, que é aquele horrendo pecado, esse não é o lugar. Mas se você veio neste lugar e está sendo confrontado com a minha realidade e a sua realidade nesta noite, então você veio no lugar certo. Porque aqui se prega a palavra da cruz, aqui se prega o evangelho da graça, aqui se prega o evangelho que faz com que a gente se reconheça quem nós somos e define a nossa vida quanto à eternidade. Que você se redefina hoje. Que você se renda, que nós nos rendamos, porque aquele que é Senhor disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Hoje você pode dizer: Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Eu não vou conduzir mais minha vida. Eu quero sair desse lugar, esse lugar terrível de pecado. Tem um cântico, pastor Wellington, de 1820, que fala que quando Jesus nos encontra, nós estamos no lamaçal de pecados, mas Jesus Cristo me encontrou assim, tal qual eu estou. Sabe, irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor. A crucificação de Cristo não é para você sair daqui arrebentado, destroçado. A cruz de Cristo é para você sair daqui dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu não merecia. Eu não merecia. Eu não merecia. Mas o Senhor me alcançou com a sua maravilhosa graça. Eu quero convidar você que tem uma luta, que trava uma batalha. Talvez você possa dizer: Senhor, lembra-te de mim. Talvez você possa dizer: o Senhor, lembra de mim. Senhor, o Senhor conhece quem eu sou e como eu vivo, e a luta que eu travo aqui dentro de mim. Senhor, me salva. Senhor, me restaura. Senhor, me renova. Meu irmão, se você tem
uma santa ousadia no coração para dizer isso para Deus, porque você quer melhorar, você quer mudar. Eu quero, junto com você, em oração, orar. Você quer esta oração? Se você deseja uma oração onde Jesus Cristo trouxe uma palavra de perdão, uma palavra de salvação, uma palavra de consolo, uma palavra para acalmar nossa agonia, uma palavra para nós darmos um brado de vitória, uma palavra dizendo: Senhor, eu estou aqui, trata comigo hoje, trata comigo hoje. Se você tem esse desejo, gostaria que você ficasse de pé, onde você está, sem temor. É só ficar de pé e nós vamos cantar juntos. Nós vamos cantar juntos. Louvado seja Deus. Deus tem esse poder, um poder transformador.